Vamos ficar a saber o que é que isso é, guia de meditação, budismo zen. O Renato Monteiro está em direto connosco, creio que ali para os lados de Viseu. Renato Monteiro, boa noite. Muito boa noite. Desde já, muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estarmos aqui em direto. Nada, eu é que agradeço o convite e a oportunidade de também divulgar um bocadinho a meditação e agradecer, portanto, o convite e também dar os parabéns a este programa, que não conhecia, confesso, não é? Mas depois de nos conhecermos e do convite acontecer, claro que fui pesquisar, e é um programa que eu acho que tem muito interesse, ir variando os assuntos, dar a oportunidade das pessoas pensarem, de ficarem a conhecer um bocadinho mais de vários temas que vocês abordam, nomeadamente a espiritualidade, e portanto eu é que agradeço o convite. O grande objetivo do nosso programa é tentarmos saber quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Podemos começar por aí, Renato, uma vez que estás um pouco virado e te viraste para um pouco para esta área da espiritualidade, no fundo, digamos, um pouco na busca da verdade, e o que é que andamos aqui todos a fazer. Que dirias desta célula tripla questão de quem somos, de onde vimos e para onde vamos? Eu costumo colocá-lo no fim, mas hoje não sei porque vou colocá-lo logo no início. Bem, está a falar com uma pessoa muito sui generis do ponto de vista daquilo que eu pratico. É que a meditação zen, embora muita gente veja como religião, e pode de facto ser praticada enquanto religião, é uma religião sui generis no sentido que nós colocamos as perguntas e nunca damos as respostas. Portanto, a meditação zen não parte de pressupostos. Aquilo que faz é, exatamente através da meditação zen e outras que poderei falar mais adiante, as pessoas encontrarem dentro de si próprias essas perguntas. Quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Portanto, embora seja muito associado às ideias quer hindus, quer budistas das outras religiões, do karma e da reencarnação, que poderei abordar brevemente, mas não é essa a filosofia da prática da meditação zen. A meditação zen é um olhar para dentro, um serenar da mente, para que possamos obter essas respostas. Única, pelo menos na minha prática e da forma como eu faço, como eu aprendi, como eu ensino, o único pressuposto para o qual não há necessário que a pessoa conheça antecipadamente ou que acredite ou deixe de acreditar, é que nós somos corpo, mente e o espírito. Portanto, a meditação zen, ao fim e ao cabo, proporciona-nos que seja o nosso espírito a dar-nos as respostas e a encontrarmos-nos connosco próprios. Podemos abordar a questão mais para a frente, deste uma resposta assim um bocado politicamente correta, se quiser, no bom sentido, bom, antes de mais, eu gostaria, entretanto, que fizesses uma auto-apresentação para o auditório de quem nos está a ouvir. Quem é o Renato Monteiro, porque é que eu te convidei, o que é que tu fazes na vida, onde é que moras, e toda essa questão relacionada também com... Como é que chegamos aqui? Como é que chegamos aqui? E essa arte marcial, como é que tudo isso mistura? Porque artes marciais normalmente levam o nosso pensamento para o karaté, enfim, um pouco para... ouve-se ao mesmo tempo dizer que é uma questão de defesa e não, digamos, de necessitarmos de andarmos aqui a lutar uns com os outros, mas gostaria que começássemos agora um pouco por aí, Renato. Há uma frase famosa que é atribuída a um dos grandes mestres japoneses, que diz que com o karaté aprendi a viver, e com a meditação aprendi ou preparei-me para morrer. Normalmente no Japão a prática das artes marciais é igualmente uma prática do corpo, mente e espírito. E nessa sequência também, aquilo que de fora se vê muito é a parte física, mas é uma forma de nós também nos conhecermos a nós próprios, de nós disciplinarmos as nossas mentes, controlarmos as nossas emoções, o que depois, por exemplo, o meu mestre diz que todo o propósito da prática do Kempo, ou do ensino do Kempo, é conduzir o
o praticante à prática do Zazen. Ora, o Zazen é exatamente meditação sentada, é esta meditação que é mais conhecida por meditação Zen e é aquilo que chamavam a meditação, a essência da meditação. Portanto, eu comecei quando era adolescente a praticar artes marciais, que na altura ainda comecei no Kung Fu, e passado pouco tempo, cerca de um ano ou qualquer coisa do género, o meu mestre com que eu estava e a própria federação mudaram para esta arte, o Kempo, e eu, portanto, continuei a fazer durante muitos anos, fui passando de cinto, continuei sempre focado naquela arte e particularmente na aprendizagem sobre a vida, sobre valores, sobre a forma de estarmos. Normalmente associa-se muito os samurais, portanto, aqueles que são o topo, digamos assim, do nosso imaginário nas artes marciais no Japão, a questão da honra, da palavra, da verdade, e portanto esse trajeto vai sendo gradual, em que passamos de uma prática que é quase exclusivamente física, não é? O próprio condicionamento do corpo, mas que cada vez mais é importante, à medida que vamos praticando, disciplinadamente, e então essa direção para a parte mais espiritual. E todos os nossos treinos, como quase todas as artes marciais japonesas, começam com um cerimonial e em quase todas elas inicia e acaba exatamente com meditação Zen. E como dizia, sem qualquer pressuposto, a ordem basicamente é senta-te e está quieto. A partir desses 5, 10 minutos que se fazia em cada treino, no início e no fim, os mestres falavam muito da importância da meditação, etc. Havia, em alguns casos, aqueles seminários que nós participamos, em que uma parte dele é sobre meditação, e, portanto, fui tomando contacto, e como me esforçava muito, particularmente naquilo que não compreendia, de fazer como me ensinavam e como mandavam, comecei também a fazer com maior regularidade a meditação. Ao fim de alguns anos, com o evoluir, fui convidado a dar aulas, ainda não era cinto negro na altura, e para que pudesse auxiliar o meu ensino, foi-me entregue o manual de instrutor, onde eu li, então, nessa altura, a importância da espiritualidade e várias sugestões de estudo, entre os quais o budismo Zen. Pronto, a partir daí comecei a estudar o budismo Zen, compreendi que teria que perceber um bocadinho mais sobre o budismo no geral e particularmente sobre Buda. Quando comecei a estudar Buda, compreendi que se não compreendesse o contexto em que ele viveu e a religião que existia na altura, portanto o hinduísmo, iria ser difícil compreender e encontrar um pouco qual é que seria a perspectiva correta entre tantas perspectivas budistas diferentes, e comecei a estudar o hinduísmo. Pronto, uma coisa foi levando à outra e acabei por me tornar um estudioso de religiões. Não sou minimamente especialista, mas é uma área de interesse minha. Portanto, isto em termos de prática de arte marcial e da parte espiritual da meditação Zen e do budismo Zen. Relativamente à minha pessoa em termos biográficos, tenho 46 anos, vivo de facto em Viseu, como diz, passei a minha vida em diversas atividades diferentes em termos profissionais, quase sempre ligado à área comercial, de uma ou de outra maneira. Fui delegado de informação médica, fui diretor comercial, diretor de marketing, em vários mercados diferentes, e agora essencialmente dedico-me a dar formação. Abordaste aí muitas questões e, enfim, para o comum dos mortais, que sempre esteve habituado a olhar as artes marciais como, enfim, uma luta, não é? Um desporto, eventualmente, e conjugar isso com espiritualidade não deixa de ser, assim, digamos, um bocado novidade, contraditório. Nunca ninguém te fez ver a coisa nesta perspectiva? Nunca ninguém te questionou algo parecido com isto? Não se questiona, porque normalmente isto é uma apresentação que também não é feita, nem é dada, nem as pessoas, quando começam a treinar e durante os primeiros anos, se apercebem tanto desta vertente. Há
uma estatística, que não é bem uma estatística, é mais uma ideia que se atirou para o ar e que foi sendo passada, que diz que apenas 1 em cada 10.000 praticantes chegam a cinto negro. A parte da espiritualidade é muito mais um início de uma nova jornada. O próprio simbologia do cinto negro é o princípio, ou seja, muitos consideram que chegar ao cinto negro é o topo, não é? Chegar ao fim de uma caminhada. Há até alguns que quando lá chegam desistem por terem pensado que acharam que chegaram ao fim, mas na realidade toda aquela prática que nós vamos fazendo nos leva de facto a questionar algo mais, e esse estudo é feito por conta própria. Portanto, o mestre não dá aulas de budismo, não fala de budismo, mas os próprios princípios que nós treinamos no campo, depois, no campo e nas artes marciais japonesas, no geral, quando vamos a estudar, encontramos na prática diária, que entretanto não nos foi passada como uma doutrina, nem como uma filosofia, muito menos como uma religião. É um bocado o que acontece com o yoga cá em Portugal e no Ocidente. Há uns anos atrás praticamente não se falava da parte espiritual ou religiosa do yoga. Era uma prática física, de relaxamento, de bem-estar, quer físico, quer emocional, que nos proporciona uma data de benefícios mentais e físicos, mas na realidade o yoga começou por ser, há milhares de anos atrás, uma prática puramente espiritual. Cá é abordada mais na questão de físico e mental, mas quem pratica yoga pode, desenvolvendo com o tempo a prática, pode também começar a estudar de onde é que vem isso do yoga e depois, tendo interesse ou não, começar a estudar a parte espiritual. Ora, deu para entender ou foi um bocado... Ora, foi precisamente numa conversa de yoga, numa publicação de yoga que alguém fez no Facebook, que nós nos conhecemos, estávamos a participar os dois, digamos, na conversa. Aliás, também participou a outra amiga que a temos em comum, que é a Paula Jacinto, que eu creio que nos está a ouvir, e que, aliás, comunico que ela deixou aqui uma mensagem já na página do programa no Facebook, que nos deseja uma boa noite a ambos. Boa noite também para ti, Paula Jacinto. Mas estávamos... Boa noite, e coloco questões, se ocorrerem, ou curiosidades que tenha. Sim, era muito bom. E era bom que a Maria Helena também estivesse a ouvir. Mas estava eu a dizer que cruzámos-nos, e nada acontece por acaso na vida, cruzámos-nos os três e mais gente, digamos, numa discussão em que, digamos, uma amiga que temos em comum partilhava a ideia de que precisamente o yoga, que é uma coisa do diabo, que pretende que as pessoas esvaziem a mente e fiquem, enfim, receptivas à entrada de, eu creio que a expressão foi um pouco de demónios ou de espíritos ou qualquer coisa do género. Sim. E tu estás um pouco mais por dentro do yoga que eu sei muito pouco sobre yoga, como aliás escrevi, mas há muita gente provavelmente nos está a escutar e que até pratica yoga e que eventualmente ao ouvir estas coisas poderá ficar um bocado estranha, vá lá. Que dizes de tudo isso, desta ideia? Ora bem, eu não gosto muito de adjetivar certas atitudes, mas o dicionário contém lá os conceitos, é para se usarem quando se aplica, não é? Eu não julgo as pessoas, mas os atos e as palavras... Nós não estamos aqui a julgar ninguém, quer dizer, estamos aqui a falar. Sim, é isso que eu estou só a pôr como ficando claro. E isso é uma atitude fundamentalista que nós encontramos noutras religiões. Enquanto há católicos que são praticantes ou não praticantes, mais ou menos praticantes, e que têm uma mente aberta para a possibilidade de que outras religiões também tenham contributos positivos e que também possam ser outros caminhos com os mesmos objetivos, pelo menos é a maneira como eu vejo, é a maneira como a maior parte das religiões orientais olham para as religiões ocidentais, com essa abertura de que há muito menos fanatismo de não há salvação sem ser através de Buda, por exemplo, não há esse tipo de ideias. Não quer dizer que não haja praticantes ou alguns gurus que não acabem por ter esse tipo de ideias, não é? Porque exceções para o bom e para o mau acontecem em todas as profissões, em todas as atividades da vida. Mas de uma forma geral não há essa atitude.
Muitas das vezes, em certas religiões ocidentais, vê-se muito essa atitude da interpretação à letra dos textos sagrados, que muitas das vezes dão para afirmar isto e o seu contrário, conforme a página que se leia e o entendimento que se lhe quiser dar. Sim, agarram-se muito à letra no Ocidente, da coisa e perdem o espírito. Estava eu a dizer que no Ocidente existe muito, porque somos, enfim, o Ocidente é predominantemente cristão, vá lá, mas há um pouco, ou se não há bastante essa ideia de que só através de Jesus Cristo é que há salvação. Essas próprias palavras, tendo sido como vêm na Bíblia, podem ter muitas interpretações. Se nós considerarmos a interpretação, por exemplo, que o Espiritismo dá a essas palavras, não é de todo que nós tenhamos que ser católicos ou que tenhamos que aceitar certos dogmas como eles estão. Por exemplo, no Espiritismo diz-se que Jesus Cristo é o governador da Terra. Portanto, será a entidade espiritual máxima a quem Deus terá encarregue o desenvolvimento espiritual e não só do nosso planeta. Nesse sentido, não se chegará a Deus sem se passar por Cristo, porque no topo da pirâmide está Cristo. Não quer com isso dizer que tenhamos que antes o conhecer, que tenhamos que antes comprometer-nos com Ele, porque com certeza que não chegará ao céu, nessa ideia católica do céu, só cristãos, não é? Porque eu não sou racista. Estou certo que a maior parte de nós não somos, mas os pretos e os amarelos da África e da Ásia não serão propriamente diferentes de nós, serão filhos de Deus também. Não têm culpa nenhuma, de certeza, de terem nascido em África ou em Ásia e nem nunca terem ouvido falar de Cristo. Portanto, desafia um pouco aquela lógica da justiça divina, não é? Quando temos dois filhos e não damos oportunidades iguais aos dois, não estamos a ser justos. Porque devemos dar oportunidades a um. Por exemplo, o meu pai, quando me colocou nas artes marciais, o meu irmão também foi. Não seria justo o meu irmão também querer e o meu pai colocar-me só a mim por alguma razão. Portanto, nesse sentido, a interpretação que é dada a certas coisas é aquilo que provoca as divisões na religião católica e em todas as outras, porque o budismo também tem algumas dezenas de correntes diferentes, com interpretações diferentes de Buda. Já agora, Kempo, para quem nunca ouviu falar, uma vez mais, é provável, Renato, que estejamos a ser escutados por ouvintes que só há alguns instantes nos começaram a sintonizar, a ouvir. Que diferença significativa é que se pode... que diferenças é que poderemos apontar para esta arte marcial japonesa e outras artes marciais? Provavelmente a que melhor se conhece será o Karate, o Kung Fu, do Bruce Lee e por aí fora. São dois bons exemplos de duas artes. Uma que conheço bem porque há muito karaté dentro do Kempo. Grande parte daquilo que é o nosso programa técnico vem da prática do karaté. Os próprios nomes das posições, dos ataques, das defesas são exatamente iguais. Temos outras componentes e atenção, quando eu digo outras componentes, não estou de maneira nenhuma a dizer que o Karaté que é menos completo ou quer que seja, até porque o Karaté tem um programa imenso, inclusivamente em termos de manejo de armas e tradicionais e etc, mas temos outras componentes, particularmente na parte da abordagem ao combate e à defesa pessoal. Usamos técnicas que são características de outras artes marciais, como é o caso do Aikido e outras, e do Judo também. E depois, em termos de desportivos, o Kempo, penso eu, continuará a ser a única arte marcial que, em termos desportivos, prepara, em termos de combate, os atletas para diversas modalidades, exatamente por termos uma maior flexibilidade dentro daquilo que nós treinamos. Posso lhe dizer que nós temos atletas a competir nos campeonatos nacionais e diversos campeões nacionais em boxe, em full contact, em kickboxing, em K1, em MMA inclusivamente. E, portanto, é basicamente essa a diferença de ser uma arte marcial mais recente, embora a tradição do Kempo seja já milenar também, mas esta arte em concreto que praticamos em Portugal
já é mais recente e acaba por ter essa vantagem de ir um pouco além daquilo que é o normal dos programas técnicos de outras artes marciais que têm uma filosofia mais rígida na abordagem. Em termos de filosofia é muito idêntica porque inclusivamente quase todas estas artes marciais estão inscritas numa mesma associação onde o Kempo também está japonesa. E está assim então, digamos, espalhado ao nível nacional, Renato? Porque eu confesso ter sido a primeira vez Sim. que ouvi falar, digamos, desta arte marcial. Sim. Nós temos neste momento muitos treinadores que se estão a dedicar quase exclusivamente à parte desportiva e abandonaram tanto mais a parte tradicional. Mas sim, nós já tivemos em tempos quase mesmo em todos os distritos praticantes, chegamos a ter vários milhares de praticantes, os números oficiais neste momento não sei, mas é uma arte marcial bem conhecida em todo lado. E depois também já agora dizer que neste momento, como em quase todas as artes marciais, já em Portugal há 4 campos diferentes, incluindo um que é chinês, portanto que nada tem a ver, só partilha o nome. Budismo. Para quem tem parcas, enfim, bases ou ideias do que é que se trata aqui no budismo e da meditação zen, queres, digamos, explicar-nos um pouco do que é que se trata? O que é que aprendeste, ao final de contas, durante este tempo todo? O budismo pode-se comparar ao cristianismo no que diz respeito às diferentes divisões, às cisões diversas que existem atualmente, em que há inúmeras religiões diferentes que têm Cristo ou que seguem Cristo. O budismo aconteceu a mesma coisa. A figura de Buda tem alguns pontos comuns com a vida de Cristo, mas na essência aquilo que ensinaram vai para um mesmo objetivo, mas tem características completamente diferentes. Se formos muito às origens de Buda, encontramos muitas das vezes a palavra silêncio. Ou seja, sabe-se que a muitas questões que os seus discípulos colocavam, Buda não dava resposta nenhuma. Nem que sim, nem que não se dignava sequer responder, digamos assim. E uma das razões foi porque ele essencialmente tentou criar uma doutrina e não uma religião. Não havia rituais, não havia todas aquelas características que são típicas de uma religião e a própria doutrina que ele criou era um pouco em oposição àquilo que na visão dele estava errado no hinduísmo na altura. Portanto, os ensinamentos centrais de Buda têm a ver com um modo de vida para que nós nos libertemos do sofrimento e vivamos uma vida feliz. São 4 nobres verdades e um caminho para atingir esse estado de felicidade que se divide em 8 vias. Claro que com o passar do tempo e com a própria evolução dos discípulos, as questões espirituais começaram a ser cada vez mais frequentes e também com a evolução que os próprios discípulos tinham, Buda começou a dar algumas respostas sobre isso. O resultado final foi que, passado pouco tempo, era uma religião, com muitas crenças também, muitas delas, a maior parte delas, que vão buscar ao hinduísmo, e quando eu falo de crenças não quero dizer que estejam erradas, não é isso que estou a dizer, mas grande parte da filosofia religiosa, o próprio acreditar no karma e na reencarnação, penso que não há nenhuma corrente budista que não acredite, e isso já vinha do hinduísmo. E, portanto, quando nós falamos de budismo, há muitas ideias pré-concebidas, particularmente que chegam ao Ocidente, que não têm, por vezes, rigorosamente nada a ver com o que Buda efetivamente ensinou e com aquilo que Buda fez. Eu posso dar apenas um exemplo, que é o budismo tibetano, que é talvez o mais conhecido, o representante máximo é talvez o budista mais conhecido, que é o Dalai Lama. Quando o budismo chegou ao Tibete, e estamos a falar em tempos em que não havia os registros que nós hoje temos, não havia registro áudio, não havia registro vídeo, não é? Portanto, era alguém que eu tinha ouvido dizer e que tinha apontado
algum tempo depois, não é? E que nesses apontamentos falha a memória, entre alguma interpretação do próprio, mais a bagagem cultural e religiosa que tinha, o budismo chegou ao Tibete centenas de anos depois. Foi diversas vezes reformulado porque os próprios lamas sentiram necessidade de compreender melhor o budismo e mandaram enviados à Índia, portanto estamos a falar já 700, 800, 900 anos depois do Buda, para pesquisar o que é que efetivamente Buda tinha dito. Portanto, todo este trajeto, estamos a falar de uma religião que nasceu 500 anos ainda antes do cristianismo, todo este trajeto faz com que haja correntes muito diferentes e às vezes até com crenças opostas. Alguns equívocos que chegam cá ao Ocidente, a negação, por exemplo, da alma. Em lado nenhum Buda disse isso, muito antes pelo contrário. O que ele não quis responder foi à concepção que as pessoas no geral tinham sobre a alma e, portanto, pela recusa dele em resposta e pela má interpretação das poucas vezes que respondeu, ficou uma ideia generalizada de que Buda negava a existência da alma, o que não tem nem fundamento histórico nem lógico, porque se não há espírito, se não há alma, para que meditar, não é? Porque a meditação é a ligação a Deus através do olhar para dentro. Portanto, há uma data de ideias pré-concebidas que estão erradas, nomeadamente a negação de um Deus Criador. Essa negação do Deus Criador é também muitas das vezes atribuída ao hinduísmo exatamente por uma falsa interpretação. Muitos consideram o hinduísmo politeísta, ou seja, com milhares ou mesmo, segundo dizem, poderão chegar a milhões de deuses diferentes, o que na realidade não é verdade. O que são representações diferentes de um mesmo Deus. Dadas as nossas limitações, particularmente para quem não pratica uma religião no seu dia-a-dia, dentro de um mosteiro ou num seminário ou como profissão, não é? Como modo de vida, as pessoas têm um entendimento, mesmo nós cá, sobre o cristianismo, muito diferente do que tem o clero. E, portanto, o conhecimento generalizado, a interpretação que os cidadãos na Índia davam aos ensinamentos hindus eram tão afastados daquilo que ele próprio tinha aprendido na prática do yoga que ele preferiu não aumentar a confusão e, com essa atitude, com esse silêncio, abriu espaço a que muitas correntes, até por necessidade de se extinguir de outras religiões, tomassem certas decisões de se diferenciarem através de coisas que não vêm no budismo. Portanto, Buda foi um ser que viveu há cerca de 2500 anos, que um dia ele era um príncipe, um dia decide abandonar a vida familiar e o sítio onde vivia para procurar uma forma de se libertar do sofrimento e de ensinar as outras pessoas a libertar-se do sofrimento, e toda a sua vida até atingir a iluminação foi uma procura disso mesmo. Que forma é que há de viver sem o sofrimento que ele via por todo lado e em toda a gente? E, portanto, foi essa pesquisa que o levou a sentar-se a meditar, com a decisão de que não se levantaria enquanto não conseguisse compreender, enquanto não descobrisse um caminho que permitisse libertar-se do sofrimento. E pronto, e é aí que dizem que ele se tornou Buda, que Buda quer dizer não é santo, não é uma divindade, não é Deus. Foi-lhe perguntado diretamente se ele era um Deus ou um semideus ou o que quer que fosse, e a resposta dele foi que está acordado. Ora, acordado ou iluminado é mais ou menos a mesma coisa na linguagem antiga e quer dizer Buda. Buda é isso que quer dizer iluminado. E como é que nos libertamos, entretanto, do sofrimento? Fugindo assim, muito liminarmente, fugindo do egoísmo em direção ao altruísmo. Foi o que ele deixou nas 4 nobres verdades. Fugindo do egoísmo. Exatamente. Parece bastante cristão, não parece? Não percebi? Parece bastante cristão até. Parece bastante cristão. Pois, quer dizer, a ideia que eu vejo que tu
tentas passar é que, no fundo, há aqui várias correntes, há várias formas de ver, digamos, uma questão, mas andamos aqui, no fundo, andam aqui todos à volta do mesmo, quer seja através do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, mas isto parece que não é assim para toda a gente. Segundo dizem, um dos maiores investigadores da atualidade sobre religiões é um norte-americano que dá pelo nome de Huston Smith. Ele tem uma obra que se chama, se não me engano, A Essência das Religiões, em que ele estuda o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, obviamente, o islamismo, o judaísmo, e acho que ainda estuda o taoísmo e o confucionismo. No último livro, portanto, aquilo é uma obra completa, mas que já foi editada diversas vezes e por vezes vem em fascículos, cada um dedicado a uma religião. Portanto, nos últimos capítulos... Sim. Sim. Nos últimos capítulos, ele faz exatamente esse apanhado de um pouco de chamar a atenção que, embora as práticas possam parecer tão distintas e às vezes tão contrárias, na realidade, se formos à essência de cada religião, elas têm muito mais pontos em comuns do que controvérsia. O problema é que a própria linguagem que nós usamos, de continente para continente, parece que os conceitos são completamente diferentes. Tirando algumas divergências, por exemplo, um bocado óbvias, como é o caso da reencarnação, que, por exemplo, era uma crença fundamental no cristianismo original durante vários séculos, deixou de se acreditar oficialmente na reencarnação num dos concílios de um dos papas, tirando algumas questões desse género, que na realidade, se formos a ver, em alguma altura, até nesses pontos já foram comuns, é o que o Huston Smith conclui, é isso, é que naquilo que é mais importante, efetivamente, todos dizem a mesma coisa. E particularmente, por exemplo, a existência de um só Deus, criador, justo, omnipotente, omnisciente e omnipresente. Tocaste aí num ponto que é, enfim, que causa muita celeuma, causa muita controvérsia, que é a reencarnação, que efetivamente dentro do cristianismo não parece encontrar muita almofada, vá lá. E mencionaste também que o cristianismo, digamos, inicial, nos primeiros tempos, vá lá, se admitia essa reencarnação. Não queres, digamos, explanar um pouco mais essa ideia para quem não ouviu falar disso, por exemplo? A reencarnação era quase um dado adquirido no tempo de Cristo, e Cristo nunca contestou. Há uma passagem bíblica, qualquer pessoa que tenha uma Bíblia pode procurar, em que os apóstolos se dirigem a Cristo, ou melhor, que Cristo se dirige aos apóstolos a perguntar-lhes o que é que dizia o povo que ele era, quem é que o povo dizia que ele era. E um dos apóstolos responde-lhe que uns respondem que és isto, outros respondem que és aquilo, e referiam-se a pessoas que já tinham existido. Que tu és o regresso de Elias, por exemplo. E a resposta de Cristo foi, pois em verdade te digo que Elias já voltou e vós os tratasteis como quisestes. Este é um exemplo de palavras de Cristo que cada um pode interpretar como quiser, mas que eu não conheço na Bíblia nenhuma contestação à religião. É quase como nós hoje falarmos de coisas que são naturais, quer dizer, ninguém contesta o sinal de telemóvel, a sua possibilidade de falar à distância através de um telemóvel. Portanto, no registro que houver daqui a 2 ou 3 mil anos, esse assunto não vai aparecer, porque é aceito por todos. Segundo dizem muitos historiadores, a reencarnação era aceita de tal forma que não era assunto na altura de Cristo. E Cristo não o contestou, e algumas passagens bíblicas podem mesmo ser interpretadas como ele aceitando isso como um facto. E como é que o Renato Monteiro, a guia de meditação, Cinturão Negro em Campo, vê também esse célebre livro que foi escrito provavelmente em aramaico ou em grego, traduzido, retraduzido, selecionado,
enfim, e que chega até aos nossos dias. Estamos a falar da Bíblia, claro. Que olhar é que, entretanto, este cidadão, digamos, português, educado muito provavelmente sobre o catolicismo, entretanto, tens andado aqui, digamos, também um pouco a estudar estas variedíssimas religiões. Como é que vês a Bíblia, entretanto, que também aqui em Portugal tem, aliás, nós conhecemos numa discussão sobre uma questão bíblica? Eu considero os Vedas, que são a origem do hinduísmo, como um texto sagrado, e a Bíblia como outro texto sagrado, ou como um conjunto, ambos os casos, como um conjunto de textos sagrados. Não vejo nenhum problema, nenhuma incoerência se partirmos do princípio que Deus exista, que Ele inspire humanos a transmitir e a pôr por escrito aquilo que são as verdades que Ele pretende que sejam conhecidas. No budismo zen não falamos sobre o karma e a reencarnação, porque temos formas próprias das pessoas descobrirem elas próprias as respostas a essas perguntas. Há uma prática que chamam koans, em que o praticante medita sobre uma determinada pergunta ou uma determinada história. Muitas vezes que para os ocidentais, e não só, parecem coisas completamente sem sentido. Mas ao meditar sobre elas tempo suficiente, as pessoas têm aquilo a que chamam uma realização espiritual, um satori, um samadhi, em que é atribuído, em termos daquilo que é visto pelo budismo, como uma resposta espiritual a essa questão. Daí tanto se falar de silenciar a mente, o propósito de silenciar a mente é para que o espírito se possa manifestar. Portanto, há diversas provas históricas de avanços significativos por todo o planeta de povos que não se conheciam de lado nenhum. Portanto, só há duas teorias que têm alguma lógica. Ou éramos visitados por extraterrestres, que também era uma possibilidade, que levaram o conhecimento a várias partes do globo, ou foram diversos espíritos que encarnaram, acreditando na reencarnação, que vinham com a missão de trazer novos conhecimentos que já tinham adquiridos através de Deus, através dos anjos, daquilo que lhe quisermos chamar. E, portanto, não vejo nenhum problema na forma como os católicos veem a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Acredito é que Deus não deixaria metade do globo às escuras e iluminava só a metade de cima. Portanto, acredito que efetivamente tenha havido profetas desde sempre e continuarão a haver com certeza, que vêm no sentido de guiar a humanidade num progresso constante e que desse envio de espíritos mais esclarecidos, mais elevados, tenham vindo alguns espíritos, por exemplo, com capacidade de comunicar com o mundo espiritual e que tenham escrito esses textos. Já as outras controvérsias de que fala, de como é que foi selecionado, como é que é traduzido, etc. Mais uma vez digo, quer dizer, a religião, há um ditado oriental muito interessante que é: eu acredito no Deus que criou os homens, não no Deus que os homens criaram, não é? Portanto, em cada altura, em cada época, chamamos-lhe clero, o clero, portanto, as autoridades religiosas, seja de onde forem, não é composta só de santos e de anjos, composta de homens. E os homens têm interesses pessoais, têm interesses corporativos, e, portanto, é perfeitamente normal que ao longo dos anos quase todos os textos sagrados, se não todos, tenham sido adulterados aqui e ali, mas isso é próprio de sermos humanos, também não é daí que vem um grande mal ao mundo. Mal ao mundo é exatamente sabermos que essas coisas podem acontecer, se pensarmos que Deus é justo e que por isso terá tido um comportamento idêntico para com todos os seus filhos, mas depois só uma religião, no meio de tantas, detenha todas as verdades, ainda por cima absolutas, ignorando que a própria religião, ao longo do tempo, foi mudando a sua doutrina. Há quem estabeleça uma diferença entre o Jesus de Nazaré, um Jesus histórico, e entre um Jesus de um certo modo mítico, que é o Jesus Cristo,
enfim, dos milagres que não são comprováveis, enfim, um pouco à luz, ou que não fazem consenso, pelo menos entre os historiadores. Que opinião é que tens sobre isto? Eu não vejo milagre nenhum naquilo que Cristo fez. Transformar água em vinho? E 5 peixes para 5.000 pessoas? Se começarmos a estudar um bocadinho quântica, e estamos nos preâmbulos da quântica, começamos a encontrar algumas respostas. Se começarmos a olhar para estudos científicos que demonstram que, de facto, o pensamento se transforma em energia e que pode, por exemplo, acelerar o crescimento de uma planta ou, no caso dos pensamentos serem negativos, acelerar a decomposição do lixo, se calhar nós é que não conhecemos as leis. Um milagre é uma adulteração de uma lei. Não é? Há uma lei que a água é água e não pode mudar para coisa nenhuma, ou que uma determinada doença não pode ser curada de maneira nenhuma, muito menos impondo as mãos ou fazendo uma reza ou o que quer que seja. Mas o que não faltam aí é programas e estudos científicos sobre os denominados healers, pessoas que, com práticas como Reiki e outras, e muitas das vezes sem saberem muito bem o que estão a fazer, sabendo apenas que têm aquele dom, curam pessoas, aliviam sintomas que os médicos não têm explicação possível para isso. O Vaticano dá séculos a esta parte, mas particularmente nas últimas dezenas de anos, documenta-se bastante sobre os supostos milagres que, de facto, a ciência atual não consegue explicar. Portanto, agora não é só dizer, e tal, rezei a este ou aquele e fiquei curado. O próprio Vaticano hoje não funciona assim. Junta cientistas, junta médicos, junta os dossiês clínicos do paciente, e se os próprios médicos, portanto a própria comunidade científica disser assim, nós não fizemos nada, nós dávamos isto como um caso perdido e a pessoa curou-se. Continua a haver casos desses agora. Não precisamos de acreditar que é tudo invenção porque foi há 2000 anos. Hoje continua a haver casos de pessoas que têm curas que, na nossa perspectiva, no nosso limitado conhecimento científico, nos parecem milagres. Mas nada obriga que sejam milagres, de facto, nesse sentido, de impossível, ou de intervenção direta de Deus a alterar as suas próprias leis. Se Deus andar a alterar as leis dele, parece-me que não é tão perfeito como isso. Para Deus nada é impossível? Está bem, mas se Deus é omnipotente, omnisciente e omnitudo, quando fez as leis dele, já as fez perfeitas também, se ele é perfeito. Criação. Compreende a diferença entre olhar para a mesma coisa de uma maneira e de outra. Nós temos uma data de doenças hoje que há 50 anos pensávamos que eram impossíveis de curar. Se na altura alguém, por acidente, tivesse feito alguma poçãozinha que leva os ingredientes que hoje metemos nos comprimidos, também se podia ter considerado milagre. E quantas vezes não foi considerado milagres coisas que não eram milagres, não é? Milagres nesse sentido, de impossibilidade. Há inúmeros estudos hoje feitos de que o poder da mente, efetivamente, tem uma contribuição muito grande para o nosso estado de saúde, para a nossa melhoria. Sim, muito bem. Entretanto, eu creio que tem aqui... Estou, sim. Boa noite. Boa noite. Ana Maria, não é? É, sim. Ana Maria, está boa? Tá. Então, tem ouvido o que o nosso convidado tem estado aqui a dizer? Só comecei agora a ouvir. Só começou agora? Só ouvi um bocadinho só. Mas deu para perceber que é católico. Não sei, que Renato é católico. Sou cristão, não sou católico. E então, Ana Maria? É cristão. Não é cristão, por exemplo, não participa, não vai à igreja, não é? Vou à igreja em eventos de familiares e amigos. Não tenho nada contra as igrejas nem contra as missas. Acho até um ótimo momento. Ana Maria? Pois. Não sei se esclareceu tudo, se quer esclarecer mais alguma coisa? Ora bem, eu sou católica e cristã, não é? Vou à missa. Quer dizer, como estava a dizer que de pessoas estar doentes e assim, que Deus, quando diz na Bíblia, quando veio ao mundo, que deixou o que veio as doenças, mas que deixou
coisas para curá-las. Também deixou que quando as pessoas estavam com o demónio, que deixou coisas que cura. Quando as pessoas estão com demónio, também deixou, digamos, soluções para curar, é isso? Sim. Tem uma parte na Bíblia que tem isso. Sim. Que afasta os demónios. E qual é? Fez isso várias vezes. Diz. E qual é essa parte na Bíblia que defende os demónios? Sabe qual é ou não se lembra? Ora bem, leio pouco a Bíblia e... Ouve mais dizer, não é? Ouço. Sim, senhora. Não sei se, entretanto, quer colocar mais alguma questão ao convidado, Ana Maria. É só que Deus tem muito poder, acho que tem todo poder, não é? Tem para nos ajudar, é Ele que nos ajuda em tudo. Muito bem. Muito obrigado pela chamada. Bom fim de semana para si, Ana Maria. Boa noite. Renato, não sei se... Muito obrigado à dona Ana Maria. Eu aproveitava para fazer alguns comentários, não só ao que disse a dona Ana Maria, como também a coisas que falei anteriormente. Eu, quando disse que os milagres, que a maneira de eu ver os milagres não é de maneira nenhuma a desvalorizar o que Cristo fez, porque, tanto quanto se sabe, se Cristo tiver feito metade daquilo que aparece na Bíblia, que eu não estou a dizer que não tenha feito, estou a dizer que se tivesse feito só metade, mesmo assim é muito mais do que qualquer um já demonstrou fazer até agora, mas que não é o único nem é exclusivo. Isso acontece em todas as religiões, não com a capacidade que ele aparentemente tinha, pelo que diz a Bíblia, e não é só a Bíblia que o diz, mas não era desvalorizar, só estou a contestar a ideia tradicional do que é um milagre. A outra componente era que isso de maneira nenhuma retira o poder de Deus. Deus obviamente pode fazer o que quiser, sendo omnipotente, e com certeza fará bastante. O que eu estou a dizer é que há leis que, sendo Deus perfeito, as leis serão também perfeitas. Nós é que ainda não compreendemos, a ciência ainda não estudou, a ciência ainda não conseguiu compreender certas coisas. Relativamente à parte dos demónios e das doenças no geral, eu com sinceridade não me estou a lembrar de nenhuma parte da Bíblia que fale especificamente do que é que Deus deixou à nossa disposição. Mas que Cristo, ao fazer essas curas e ao expulsar os demónios, que acho que foi a expressão que a dona Ana Maria usou, sim, não só Cristo o fez, como disse que todos nós o poderíamos fazer, e incluiu os apóstolos a fazê-lo. Isso sim vem em qualquer Bíblia também. Há um caso até que é muito falado por vezes nas Eucaristias, que é o de um jovem que, acho que a palavra usada é endemoinhado, sim. E que os apóstolos não conseguiram libertar o jovem dos creio que é o endemoninhado de Cafarnaum, não? Eu também tenho ideia que sim, mas sim, como que depois entrou numa vara de porcos, não é? E os porcos foram por uma ribanceira abaixo. Não sei se é essa passagem. Não, essa é outra. Essa é outra. Essa é outra. Essa é o de onde vem o famoso filme. Só um momento, estou. Então, boa noite. António Maia, boa noite, António. É para pegar o ponto, Fernando. E então, António? Olha, eu gostaria que me dessem uns 2-3 minutinhos, se fizesse, por favor. Pode ser? Diga. Boa noite, Sr. Renato. Tudo bom? Boa noite, Sr. António. Boa noite. António, por favor, tá bom? Assim. Olha, eu não vou meter muito consigo, porque o senhor se interromper, por amor de Deus, eu não percebo nada disso. Mas a gente está longe, não se preocupe. Está numa cidade que eu adoro Viseu, acredito. E é que está em Viseu. Obrigado. Adoro Viseu, acredito. Conheço perfeitamente, digo que é de Rotundas também é demais, que usava Petão. É verdade. Eu sou caminista profissional, conheço perfeitamente o país inteiro. Ok, agora já percebi das Rotundas, não estou a perceber. 40 toneladas. Sim, nesse grande. Pois, para esses grandes é um bocado chato. Durante 32 anos, ou seja, já há 32 anos que eu faço. Portanto, mas a minha questão era esta, precisamente, acerca disso que eu acabei agora por dizer, de produção. Eu gostava de me informar sobre uma coisa, Sr. Renato, ou Renato,
Puder ser, como queira, por favor. Tudo bom? Então vamos tratar por tu, Renato. Aliás, porque até é um bocadinho mais jovem do que eu. Eu digo já que na quarta-feira passada, portanto, dia 22, fiz 70, o seu tem 46, portanto, acho que estou à vontade por tratar por culto, não se importar. Somos teus irmãos. Nada, não importa. Somos teus filhos de Deus, não é? Então é o seguinte, eu, como já lhe disse, ainda agora, toda a minha vida, fui e continuo a ser, embora agora tenha uma pausa por doença, por problema de saúde, já lá vou, motorista do pesado. Toda a minha vida fui após sair da tropa. E, ultimamente... Toda a vida foi o quê, António? Motorista do pesado. Ok. Pronto, toda a minha vida. E já há bastante tempo eu sentia uma grande dificuldade em mim próprio, problema de coluna, tudo mais, mas alguma coisa que estava em condição danificante para as colunas, não é? Sim. Para mais meus carros desses, longas viagens, eu já fiz estrangeiro, já fiz tudo, mas alguma coisa, tudo mais e tal, pronto. Foi em longo curso. Até que um dia, agora há um mês e meio atrás, praticamente, ainda não já, mas muito próximo, eu tive que ser operado à coluna, certo? A hérnias discais e aos discos do lado esquerdo L3, L4 e do lado direito L4 e L5, se é que me estou a fazer entender para quem perceber, certo? Pronto. Sim. E estou um bocadinho paralisado. Ora, após a operação, eu comecei a fazer fisioterapia, bem normal, e como toda a gente passa por esse processo. A fisioterapia, eu cheguei a pontos que fui ao médico e disse que não estava a fazer nada porque não sentia melhoras nenhumas. Pronto. É porque o andar lá durante uma semana, 2, 3, foi o caso, já continua a ser o caso, as melhoras eram nulas e eu fiz marquei uma marcação ao médico para ver se ele me dava alternativa. Diz-me ele assim, isto derivado ao Renato dizer, falar dos iogas, falar de karatés, falar de ginástica, tudo mais, pronto. A minha proposta é esta, ou seja, a minha questão é esta. Esse médico disse-me se eu tinha possibilidade de ir para um ginásio, suponhamos, praticar ginástica, fazer yoga, ginástica praticamente relacionada com karaté, porque fazia movimentar todo a parte óssea e parte muscular e tudo mais e tal, se eu tinha possibilidade de ir. E eu disse, tenho, não tem problema nenhum. E indico-me um ginásio para isso. Mas depois perguntei-lhe, mas isso é como participado pelo Estado ou é a minha conta? Não era o caso mesmo que fosse a minha conta. Ele disse, não, é a sua conta, Sr. António. Muito bem, não é financeiramente que tivesse problema nenhum, graças a Deus. E eu disse, Sr. Doutor, então indique-me um ginásio. Eu estou a falar da Póvoa de Varzim, Sr. Renato, Póvoa de Varzim. Sim. Não sei se conhece, pronto. E ele indicou-me, pronto, cidade muito bonita. Pronto, muito bem, cidade muito bonita. E então ele indicou-me qual era o ginásio. E eu fui lá. Fiz uma marcação e tudo mais. E venho a saber que esse ginásio pertencia propriamente ao próprio médico, mais um associado, não é? Opa, eu não era a questão até da lá do ginásio ser do próprio médico, estava marimbando o termo para isso, não é? Porque eu acho é que isso era, porque eu, como a dificuldade que tinha de ser operado, não podia fazer certos determinados exercícios, porque está perfeitamente que não se pode, não é? Como é que um médico tem a lata de me enviar para uma clínica dessas, depois o ginásio deve fazer uma participação dessas de ginásio quando sabe tudo o tempo que não pode? Isso não é uma questão de aproveitamento do negócio? A questão aqui é saber se... Parece-me, António, se efetivamente isso lhe poderia ajudar ou não, não é? Exatamente, eu sei, mas ele também, com a inteligência e com a formação que tem, que é uma pessoa feita, uma pessoa evoluída, uma pessoa de estudo, de formação, não é? Seria logo, por amor de Deus, isso era estava a tapar os olhos ao Sr. António Gomes. Isso era estava a tapar os olhos a mim. Pois, não é? mas António, eu estou a tentar enquadrar a sua questão no programa, percebe? Não, isto vem à questão do Dr. Renato dizer que a ginástica está tudo bem, exercício físico, ao corpo e tudo mais. Eu compreendo perfeitamente que sim, por amor de Deus, até todos devíamos fazer, não é? Só que não é dada para uma pessoa. Cada uma coluna e trave. Mas, Renato, face ao quadro, vá lá, digamos, clínico que o ouvinte António apresenta, acha que alguma destas atividades que lhe foram recomendadas pelo médico poderá ajudar? As situações clínicas podem ser muito diferentes. Para nós leigos parecer tudo a mesma coisa, uma operação à coluna já toda a gente ouviu falar, mas o que é verdade é que
quer a situação concreta, quer depois o pós-operatório, pode ter diversas consequências diferentes e ter necessidades diferentes. E aquilo que pode ser bom num caso, pode não ser bom no outro. Exatamente. Quando não temos muita confiança num médico, toda a gente já ouviu falar da segunda opinião, ir a outro, e se ambos concordarem, pronto, a coisa fica feita. No que me diz respeito a mim, é assim, as artes marciais são, isto, claro, as artes marciais deverão ser pouco recomendáveis a quem foi operado à coluna recentemente, não é? Eu respondo a isso. As artes marciais são como todas as outras atividades. Há bons profissionais e maus profissionais. É evidente. Sim. Muitos mestres que eu conheço, desde que o médico diga assim, senhor, pode fazer exercício, porque há situações de recobro que nem exercício pode fazer para além da fisioterapia, e por vezes nem fisioterapia só passado algum tempo. Agora, que era o meu caso, desculpa, que era o meu caso, exatamente. Se o mestre for uma pessoa também com formação e sensibilidade, ninguém manda dentro de um dojo, seja no Oriente, seja no Ocidente, fazer algo que é contrário ao que o corpo da pessoa pode fazer. Portanto, uma coisa é o esforço, cada um esforçar-se, outra coisa é termos consciência que o corpo físico de cada um é diferente de todos os outros. Em milhares de técnicas que uma arte marcial completa pode ter, não há ninguém que seja boa nelas todas ou que sejam todos bons em determinadas técnicas. Todos os atletas acabam por ser completamente diferentes, porque mesmo as técnicas base, uns conseguem fazer melhor do que outros pela própria limitação do corpo. Portanto, a prática do desporto e as artes marciais devem ser feitas da mesma maneira, havendo problemas físicos do ponto de vista médico. Deve haver primeiro um aconselhamento e, tanto quanto possível, o médico até devia escrever uma carta para o mestre ou o treinador ou o que seja, poder saber as limitações da pessoa. Não é? Porque Renato, porque não é por vezes que cada característica, a fisionomia da pessoa, uma pessoa, por exemplo, tem uma fisionomia de ser uma pessoa forte, não quer dizer que seja mais competente para essa determinada ginástica do que uma pessoa que seja de uma fisionomia mais fraquinha, mais diminuída, não é? Porque aquele que é mais diminutivo em questão de físico pode ser muito superior a um que tem uma fisionomia muito mais forte. Sim, sem dúvida. É isso é uma verdade, não é? Isso eu compreendo perfeitamente sim. Aliás, basta sabermos que o atleta mais famoso das artes marciais era um pequenino chamado Bruce Lee. O Bruce Lee, eu conheço perfeitamente e adorava ver filmes dele, que ainda hoje adoro e gosto de toda a gente. Agora, relativamente aos problemas de coluna em si, em princípio, Pilates e o yoga são muito mais recomendáveis do que uma arte marcial, particularmente em pós-operatório passado tão pouco tempo. Isto é a minha opinião, por aquilo que eu conheço, pelo menos das artes marciais e daquilo pouco que vou conhecendo e vendo da prática das outras duas atividades. Mas o certo é que eu por acaso fui a esse ginásio lá, que é aqui na Póvoa, uma casa não vale a pena estar a dizer o nome, porque pronto, também não conhece, não sei que está, mas como é que dizer, eu digo. Por acaso fui lá, fiz 2, 3 sessões, e mas tive princípio e eu não conseguia, fisicamente não conseguia, porque eram umas duas horríveis, eu estava a piorar, era impossível. E então, fui novamente, fiz novamente ao médico. Eu nem queria atender já pela terceira vez, mas teve de atender pelo sair da porta e falou, eu vou continuar a ter fisioterapia e eu não dessa sessão de ginástica, por favor, que eu não consigo. Então, Sr. António, e qual é a sua situação agora? Continua com muitas dores? Continua com incapacidades? Sim, continuo. Estou a tomar 5 medicamentos, são medicamentos muito fortes, até aqui ao meu lado, e estou a fazer uma fisioterapia diariamente às 2 horas da tarde. Há outras duas modalidades muito boas para esse tipo de situações. Uma é o Tai Chi, que eu sei que há aí perto um bom mestre. Não conheço. Se não me engano, se não me falha a memória, é Nelson Barroso, e eu aí não tenho nenhuma participação, não ganho nada com a recomendação. Exatamente. E ele dá... Mas é onde aqui próximo à Póvoa? Eu tenho ideia que sim, mas não estou certo. Eu depois posso mandar para o António mais em concreto, até porque normalmente estes mestres vão a vários sítios. E o Sr. António, por favor, se souber, por favor... Não, mas Renato, eu creio que como também há uma página
de outro projeto que fazes parte, que é o QI, certo? Sim. Eu creio que poderás fornecer esse contacto. Sim. E o António Maia fica aí com o contacto, depois vocês conversam sobre isso. Pode passar o meu contacto telefónico, não tem problema nenhum. Está bem. Então, diga lá qual é o telefone, então. António, se quiser escrever o telefone aí do Renato, para depois, se quiser entrar em contato com ele, para depois assim conversa melhor sobre o assunto. Renato? 93. Está a apontar, António? Espera um bocadinho, não tenho aqui. Agora vamos dar um instantinho a ver se o António arranja. Este projeto que há, Renato? Este projeto que há que também... Não estava preparado com isso, não estava à espera que... Estou, Renato? Estou a ouvir. Sim. Estou só à espera que o Sr. António então possa apontar. Já está, António? Já não. Mas enquanto ele vai buscar a geográfica, que projeto é este que há? O projeto QI é um projeto do qual eu sou coordenador. Quando formámos legalmente o Clube de Campo de Viseu como associação desportiva, já posso dizer, Sr. António? Sim. 93 770 sim. 1681. 1681. Muito bem. Tá, António. Bom fim de semana para si. Tá. Depois falamos. Bom fim de semana, António. Um abraço, obrigado, Sr. Renato. Obrigado pela chamada, és melhor. Obrigado, António. Obrigado. Tiago, estávamos a falar, lembrar os nossos ouvintes que se desejarem participar no programa, colocar alguma questão ao nosso convidado, Renato Monteiro, podem fazê-lo através do nosso habitual número de telefone, 253 511 601 253 51 1601, ou na nossa página do programa no Facebook. A página chama-se Café Duplo. Estávamos a falar então, António, aliás, Renato, deste projeto que há e que também fazes parte, aliás. Sim, o projeto que há era eu estava a dizer que quando formalizámos o Clube de Campo de Viseu como associação desportiva, passou a ser o clube a face formal e institucional deste projeto, mas que era um projeto que já vinha de trás, em parceria com diversas formadores, instrutores, mestres de diversas áreas, todas elas ligadas ao autodesenvolvimento e também uma componente de sucesso profissional e empresarial. No meio destes estudos que eu faço, uma das questões que se colocam muito é qual é o nosso objetivo de vida, não é? O que é que nós cá andamos a fazer? Quem somos, não vemos para onde vamos, não é? Exatamente. E uma das coisas que quase toda a gente procura, ou aquilo que nos une a todos, é a procura da felicidade, não é? E do sucesso, dependendo daquilo que cada um entenda por sucesso. E nós começámos um grupo de pessoas a reunir diversos materiais, elementos, formações, ideias, a ver se encontrávamos pontos comuns nos diversos modelos que existem em diversas áreas, que pudéssemos retirar daí ensinamentos como se fossem leis universais. E, portanto, anda um pouco à volta disso, desde guias de meditação a mestres, a coaches, psicólogos e outros profissionais de áreas mais específicas, de competências como a organização, por exemplo, e o nosso projeto passa por divulgar esse tipo de conhecimento, esse tipo de modelos, esse tipo de técnicas e ferramentas que as pessoas possam usar e que estejam efetiva e definitivamente comprovadas como úteis e eficazes, quer para o sucesso, quer para a felicidade. Um dos modelos que usamos e que está muito relacionado com a minha prática de budismo zen, porque o budismo zen, sendo uma corrente, não é diferente das outras, também há divisões, particularmente em duas grandes escolas diferentes, mas também tem, para além de duas escolas, várias linhagens diferentes, e aquela que eu sigo, aquela à qual me filiei e que uso o programa, porque estas coisas convém estarem estruturadas e não andar a ir buscar aqui e ali e fazermos nós próprios a nossa, porque eu não sou especialista ao ponto de poder fazer uma coisa dessas, e portanto aquilo que eu sigo é o budismo zen
do Instituto Integral, o modelo de desenvolvimento integral de um senhor chamado Ken Wilber. E, portanto, o que nós fazemos é isso, é divulgar esses conhecimentos e transformar algumas dessas coisas em cursos. O primeiro que nós lançámos, e o único até já, é exatamente sobre a organização, porque em termos de competências para o sucesso, nós consideramos que a organização é a base de todas elas. Mas depois, como é que, digamos, este grupo se posiciona, vá lá aí, perante o público? O que é que... Nós somos um conjunto de profissionais que cada um tem as suas atividades e que contribuímos voluntariamente e gratuitamente para este projeto. Portanto, por exemplo, nós temos um coach que tem a sua atividade, tem o seu consultório de coaching, inclusivamente em áreas, algumas delas muito específicas, e que fazem a atividade delas, mas que da formação que têm de coaching, escrevem, por exemplo, artigos, escrevem pequenos e-books que ajudam as pessoas, na perspectiva do coaching, para as auxiliar a fazer isto, ou escrevem artigos sobre uma só competência, ou uma atitude, ou um conhecimento mas isso funciona só a nível local, na zona de Viseu, ou estão... Não, este projeto que estamos a falar é exclusivamente online, é onde quer que seja. Através do Facebook... Através do Facebook, uma das páginas que lhe enviei é exclusivamente dedicada a isso, chama-se Dicas de Sucesso, inclusivamente estivemos a fazer algumas reestruturações no projeto e temos estado pouco ativos e estamos a recomeçar novamente, mas pronto, basicamente é isso, não há os cursos que eventualmente venhamos a lançar, mais os que temos, esses sim são pagos, todos eles passámos a fazê-los online. De resto são artigos de blog, são pequenos e-books gratuitos, são dicas que qualquer pessoa pode aceder gratuitamente. Ou seja, aquilo que normalmente é considerado como autoajuda? Sim, também. Autoajuda poderá ser interpretado como, em certa medida, depreciativo. Muita gente não gosta muito desse nome. Eu sou um purista da linguagem, porque um dos caminhos, uma das 8 vias que eu falava há pouco de Buda, é a linguagem correta. Claro que tenho atenção à carga emotiva que certas palavras vão adquirindo com o passar do tempo e conforme as culturas, e sei que a autoajuda, por vezes, é visto como com algum caráter depreciativo. Mas não há evolução sem autoajuda. Se a lei universal que nós todos conhecemos é que não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. Portanto, mesmo que seja um coach, mesmo que seja um mestre, mesmo que seja um guia, nós vimos isso muito no sentido de alguém que orienta. Mas o trabalho tem que ser do próprio. Portanto, a autoajuda é uma coisa que se aplica perfeitamente neste caso. Ao fim e ao cabo, ninguém vai fazer as coisas pelos outros. Eu, quando sou guia de meditação, a pessoa tem que meditar. É ela que faz, é ela que se ajuda a ela própria. Eu só vou indicando o caminho. Portanto, sim, também tem essa componente de autoajuda. Mas também de conhecimento em si. De saber como funciona a mente, por exemplo. Saber a importância do desenvolvimento físico. Não passa por autoajuda, mas por a pessoa estar informada do que é importante para poder ser bem-sucedida e feliz. Que tipo de autoajuda, é que a grande maioria das pessoas procura, quando mencionaste há pouco um coach, digamos, normalmente isto são tudo, digamos, variantes desses processos de autoajuda, mas normalmente quando as pessoas andam assim um bocado perdidas, que tipo de ajuda e que tipo de problemas é que tem surgido mais neste teu projeto e outros que estás envolvido? O que as pessoas procuram é uma parte da pergunta. Aquilo que nós temos, o que mais nos aparece é outra coisa. Infelizmente, o que as pessoas mais procuram é aquilo que não funciona ou aquilo que não existe, que é 5 passos simples para ser feliz, claro. 7 semanas para aprender não sei o quê. 30 dias para emagrecer, não é? 15 dias agora. Isso não existe. Milagre, querem um milagre, não é? Pronto, é exatamente, só que o milagre em 5 semanas ou 6 semanas, em vez de ser automático.
porque ao menos isso já não querem. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas que ainda não têm um caminho, que não seguem um caminho, porque também já as há encaminhadas, têm muito ainda aquela ideia de que são vítimas das circunstâncias, não é? E, portanto, basicamente querem se livrar das circunstâncias ou arranjar uma fórmula milagrosa para as circunstâncias mudarem. Ou seja, querem-se ver livres de um problema que elas próprias criaram. Que é o que disse Buda, não é? Que é o que disse Buda. Muda-te a ti e o mundo muda logo de seguida. Ora, muito bem, retomamos a conversa com o convidado esta noite. No nosso programa, Renato Monteiro, estávamos a falar, portanto, da autoajuda, Renato. Sim, a pergunta dividia-se em duas, se bem me recordo. Uma era o que é que as pessoas procuram, não é? Que de certa maneira já dei a resposta. As pessoas têm que se convencer que, como dizia o Augusto Cury, nós devemos ser os autores da nossa própria vida, não é? E não apenas atores das circunstâncias e queixarmos-nos delas. Temos que ser nós a fazer por nós próprios, e isso é um pouco como aquele ditado do aprender até morrer. É um caminho que a gente deve seguir, seja ele cristão, seja ele budista, seja ele um modelo doutrinário ou filosófico, seja um conjunto de coisas, tem que ser um esforço da própria pessoa. E depois pode escolher um coach, pode escolher um guia, pode escolher um padre, pode escolher aquilo que quiser ou até várias componentes. Aquele modelo de que nós estávamos a falar de desenvolvimento integral divide em 4 módulos e dá N sugestões diferentes para cada um. Desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento espiritual e depois um 4º módulo que é aquilo que eles chamam o shadow, a sombra, que é um especialista de uma qualquer área que possa fazer o acompanhamento, ou seja, olhar de fora. Alguém que seja um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra, não há problema, não é só quem tem problemas mentais que pode recorrer a um psicólogo ou um psiquiatra, não é? A maior parte dos coaches ultimamente vem da área da psicologia, por exemplo. E, portanto, essa componente de sombra. Aquilo que nós sugerimos às pessoas é que elas tomem as rédeas das próprias vidas, que olhem para elas próprias, que vejam quanto tipo de problemas não somos nós próprios a inventá-los, não é? Nós hoje falamos muito dos problemas mentais, um pouco por todo o mundo, ocidental e não. É uma verdadeira epidemia. Ainda esta semana saiu uma notícia que dizia um especialista da área de saúde mental que um estudo recente em Portugal indica que cerca de 2 milhões de pessoas têm neste momento depressão. Isto é 20% da população, desde recém-nascidos até a terceira idade. E, portanto, quando me perguntava que tipo de situações eu pessoalmente lido mais, é efetivamente com aquilo que nós chamamos de distúrbios emocionais ou problemas do foro mental ou psiquiátrico, com diversas patologias ou situações diferentes. O que é curioso que não mais uma vez valida aquilo que é o conhecimento milenar. Uma dos objetivos centrais da prática, quer do budismo, quer das próprias artes marciais, quase todas elas do Oriente são budistas, que a maior parte das pessoas também normalmente não sabe disso. O yoga é essencialmente hindu, mas as artes marciais são quase todas budistas, sejam do Japão, sejam da China, sejam de onde for, têm uma carga muito grande de ensinamentos budistas. E um dos grandes propósitos da prática de uma arte marcial, ainda há pouco tempo havia um artigo que fez muita sensação no Facebook sobre isso, é exatamente o controle emocional. A prática de uma arte marcial e particularmente a prática do desporto de combate, o facto de se fazerem combates, a partir de uma certa altura começa a contar muito mais a forma como nós emocionalmente nos controlamos do que propriamente a nossa capacidade técnica, que comparativamente com a do nosso adversário não há de haver grande diferença. Já dizia o psicólogo Daniel Goleman, que escreveu esse célebre livro Inteligência Emocional, de que vale a inteligência quando as emoções falam mais alto, não é?
Sim, eu comecei a tomar consciência também disso até na parte profissional, porque como venho da área comercial e de marketing, os últimos estudos dos últimos anos indicam que não há essa história de pessoas racionais que tomam decisões simplesmente racionais. As decisões são quase todas, particularmente quando as pessoas não têm esse tal controle emocional, são quase todas emocionais. A razão vem a seguir justificar uma decisão emocional. Porque é que nós compramos um carro da marca A ou da marca B? Na realidade é muito mais por questões de gosto, estéticas e outras, do que propriamente por questões reais de valorizar mais a segurança. Porque é que nos apaixonamos quase sempre por quem menos esperávamos, não é? E não por aquele corpo que imaginávamos, não é? Mas tem explicações também espirituais. Claro, mas são precisamente explicações espirituais, que eu já vi também que te interessas muito, que eu gostaria que abordássemos questões mais contemporâneas já agora. Vivemos tempos bastante conturbados, com questões que têm vindo a ser levantadas e que há muita gente que alega que fazem parte de um marxismo cultural. Que são elas, digamos, a homossexualidade já vinha, mas agora são as questões de género, há quem lhe chame mesmo a ideologia de género, e temos ainda, paralelamente a isso também, a questão do aborto, a questão da eutanásia. Como é que um guia de meditação também, que tem estudado religiões, enfim, que se tem dedicado um pouco também à espiritualidade, como é que tu vês todas essas questões que estamos a viver e que fazem parte um pouco, enfim, das preocupações de muita gente, que se diz, inclusive, muita gente que quer trocar de sexo, por exemplo, que dizem que estão num corpo errado? A explicação espiritual para isso é, acreditando na reencarnação, por exemplo, dando o exemplo, acreditar na reencarnação quer dizer que nós somos seres espirituais que neste momento vivenciamos uma experiência humana. O que é que isto quer dizer? Nós vamos reencarnando em diversos corpos com o objetivo de irmos melhorando, de nos irmos aperfeiçoando. Imagino que nas últimas 5 ou 6 encarnações sempre foi do sexo masculino e que, portanto, não vale a pena estar a discutir porquê, sentia-se atraído durante centenas de anos pelo sexo feminino. Se calhar nesta encarnação vir com o sexo feminino, é possível que o espírito não esteja adequado ao corpo. Essa sensação da pessoa não se sentir no corpo correto não é que não tenha vindo no corpo correto. O corpo correto veio. E porventura é exatamente para experimentar uma outra forma de evoluir, para que não desenvolva só as características que são tipicamente masculinas. Relativamente ao marxismo cultural e à ideologia de género, uma coisa são questões espirituais, em que cada um crê naquilo que quer, naquilo que se identifica melhor, etc. Outra coisa são questões de facto e de história. A ideologia de género é efetivamente marxismo cultural admitido pelos próprios. Ainda há pouco tempo eu próprio partilhei no meu perfil um distinto dirigente comunista brasileiro a explicar como é que usam a ideologia de género para atacar a família, desconstruir a sociedade, para gerar o caos, para que seja mais fácil o comunismo vencer eleições e instalar-se. Uma coisa é a espiritualidade, em que toda a gente tem direito a ter crenças. Outra coisa é a política, que todos nós temos o direito de votar em quem quisermos. Mas isso não impede que nós não tenhamos também a obrigação de estudar. Em vez de sermos políticos como somos adeptos, em que votamos num clube, num partido político, da mesma maneira que somos aficionados a vida inteira de um clube. Eu sou benfiquista, por exemplo. Lá me interessa se o Luís Filipe Vieira
faz falcatruas ou não faz, se os jogadores são bons ou maus, se o treinador a mim não me interessa nada disso. Eu sou benfiquista porque me convenceram quando era pequenino, e agora chova ou faça sol, vou continuar a ser Benfica. Olha, quando ganharmos, porreiro, quando não ganharmos, menos mal, olha, e o Benfica continua a existir. Também não ganho nada com isso, não é? Outra coisa é eu decidir em que partido é que vou votar, saber que ideias é que defendem, saber estas ideias que eles defendem já foram colocadas em prática, onde? Como é que isso resultou? No dia em que me disserem o comunismo, conforme ele vem tentado, funcionou no país A no ano X, para mim, ótimo, porreiro, fantástico. Agora, a partir do momento em que o comunismo sempre deu os resultados trágicos que a história documenta e que os próprios ideólogos assumem as construções culturais para chegar ao poder, em que não estão de facto nem interessados nas minorias, nem nos direitos, nem nas igualdades, o que fazem é usar estas questões para fragmentar a sociedade, para haver conflito. Isso é histórico, é factual, são os próprios a admiti-lo, portanto, não tem nada de espiritual ou de mas as próprias acreditar ou não acreditar, é factual. Mas as próprias religiões também, existem muitas guerras, precisamente, há quem diga, aliás, que Deus é a principal causa de morte, tem sido a principal causa de morte no mundo, por causa das guerras entre religiões. Não, isso é o sexo. É o sexo? Se nós não fizéssemos sexo, não havia seres humanos, se não houvesse seres humanos, não havia guerras. Deus é uma desculpa que nós usamos. Evidente, sim, claro. Portanto, Deus não tem culpa nenhuma de nós pouco evoluirmos ou evoluirmos devagar. Quando se diz isso, diz em nome de Deus, vá lá, não é? Sim, mas mesmo isso não me parece que seja honesto, porque a história não é isso que nos mostra. Muito antes de termos crenças fortes num só Deus, ou homogeneidade dentro dos povos, nós tivemos impérios antes disso, em que praticamente cada tribo tinha a sua religião e não era por isso que não se matavam aos milhões. Na Jerusalém há milhares de anos que é disputada, ainda hoje, por religiões. Sim, eu estou a ouvir. E a Antártica é disputada há dezenas de anos por causa do petróleo. Não nesta dimensão, como Jerusalém. Não, porque o petróleo não é usado há tantos anos. Eu não conheço as estatísticas, sou sincero. Isto é uma questão de opinião, porque é a percepção que eu tenho do conhecimento que tenho de história. Mas independentemente, mesmo que isso fosse verdade, também não vejo grande mal nisso, porque qualquer psicologia concorda com aquela maneira que a programação neurolinguística tem de ver o consciente e o inconsciente do ser humano. Aquilo que é mais profundo em nós, aquilo que é mais básico e aquilo que influencia tudo o resto na nossa pessoa é a espiritualidade, é estas questões por onde começamos. Quem somos, de onde vivemos. Portanto, sendo isso tão básico, tão importante para nós, é óbvio que será por aí que nós batalhamos mais. Mas também já houve teorias que é por causa de sexo, que não é propriamente por causa de Deus. O Freud era muito adepto dessa teoria, de que na realidade nós queríamos poder por causa de sexo. Aliás, eu tenho citado várias vezes em publicações também um americano católico, E. Michael Jones, ele é conhecido por E. Michael Jones, que tem defendido a ideia de que os judeus têm financiado a pornografia desde os anos 60 e que, digamos, não só a pornografia, como também estas questões de género, têm servido precisamente para manipular politicamente a sociedade. Pois, mas aquilo que depois nós viemos a saber como um facto mais ou menos aceite é que esses tipos de manipulações têm sido feitas essencialmente pela Coreia do Norte e pela Rússia. Hoje sabe-se como um facto, com provas informáticas e etc., que as eleições americanas foram manipuladas em termos de manipulação da opinião pública por hackers russos. E a estratégia foi exatamente essa, foi arranjar o máximo de confusão possível.
Eu, factualmente, não quero dizer que não haja judeus a fazê-lo, não é? Não quero dizer que não haja um multimilionário qualquer, seja ele o Soros, seja outro qualquer, que não tenha esse tipo de prática. O Estado judaico em si, ou o povo judaico, arcar com essa responsabilidade, assim como não é o povo russo, não é? É o governo russo atual, que paga os hackers para o fazer. Mas não conheço, não sei de factos concretos, com provas, sem ser teorias da conspiração, de que isso seja minimamente verdade. E se formos olhar a história do povo judeu, não é assim muito coerente essa teoria, porque eles basicamente tomaram eles que os deixassem em paz lá no meio do Médio Oriente, que ninguém os grama lá. Será? Que ninguém os grama lá? Não, ninguém os grama lá mesmo. Não, os outros são todos árabes à volta deles, eles são os únicos judeus. Mas eles é que fazem a guerra, eles é que instalam colonatos no território palestiniano. Certo ou errado? António, mais uma vez, agora já estamos a entrar no campo da opinião, não é? Não é opinião, isso é factual. Nós vemos notícias de que Israel está constantemente, digamos, a progredir e invadir e instalar colonatos em território que não devia, não é? Mas também vimos as notícias de que não há semana que não sejam bombardeados com dezenas de rockets vindos de Gaza. Então se te invadem a casa, o que é que tu vais fazer, não é? Isso é um bocado... Eu não estou a tomar posição de lado nenhum. Eu também não, eu estou a referir-me a factos, não é? Pronto, e os factos neste momento é que, de facto, negociar com a Palestina não é fácil. Não é fácil ter um conflito bélico com um povo que o escudo é a criança. Nós também temos que ser sensíveis às imagens que vimos. Nós vimos os judeus a fugirem para os bunkers, levando as crianças e as mulheres em primeiro lugar. Na Palestina vimos os terroristas a meterem as mulheres e as crianças à frente dos soldados. Tudo aquilo que nós ouvimos de ações militares são judaicas em retaliação a ataques. E os ataques acontecem todos os dias. A maior parte das vezes eles nem retaliam. Agora, quando num dia só, como aconteceu a semana passada, sem que nenhum evento tenha acontecido, há dezenas de rockets a cair nas cidades e o sistema que eles têm de proteção não é 100% eficaz e morreram 4 ou 5 pessoas. São 4 ou 5 pessoas como eu e o António que vamos a passar para ir para a escola e os espanhóis todos os dias mandam pedradas para este lado. Sem serem provocados, sem serem nada. A ocupação é uma coisa muito antiga que não é tão linear como isso. O povo judeu permite a entrada de palestinianos diariamente para trabalhar em Israel. Agora vá lá ser israelita a tentar trabalhar na Palestina. Vai e não regressa. E porquê é que os judeus não aceitam o Messias, Jesus Cristo? Não aceitam, desculpe. O Messias, Jesus Cristo? Olha, um bocado como a história do hinduísmo. Se há país, curiosamente, onde praticamente não há budismo é na Índia. E porquê que não há budismo na Índia? Porque o budismo acabou por ser integrado na própria religião hindu. Buda opunha-se a muitas coisas, nomeadamente as injustiças sociais, o papel da mulher, a situação das castas e etc. Na altura havia a crença que essa história da reencarnação, que quem estava nas castas sociais mais baixas, tinha ainda milhares de reencarnações pela frente que nunca ia conseguir libertar-se do sofrimento e, portanto, tinham mais era que aceitar as coisas como são e não piarem muito alto. Buda instituiu uma doutrina que era contrária a isso, cujo princípio basilar era que qualquer pessoa pode atingir a iluminação. Seja mulher, seja homem, seja de uma casta baixa, seja de uma casta... E antigamente lá pensavam que apenas, ou diziam que apenas os brahmanes, ou seja, os religiosos, é que podiam atingir a iluminação. E então o que é que o hinduísmo fez? Como de facto não há tantas diferenças doutrinárias do budismo para o hinduísmo, e era mais uma questão de perspectiva, e em muitos casos até era Buda a recentrar a perspectiva correta que os próprios princípios hindus tinham, mas que depois não eram praticados.
e acabaram por aceitá-lo como mais um dos profetas hindus, e que ele até tinha razão, e mudaram algumas coisas e absorveu completamente o budismo. Os judeus têm essa perspectiva, que não deixa de ter a sua razoabilidade. A parte da nossa Bíblia é igual à judaica. Sabe disso, não é? O próprio Jesus fez questão de cumprir as Escrituras. Na altura, as Escrituras que existiam eram as judaicas, não havia outras, não havia cristianismo na altura. O que eles dizem é que Jesus foi mais um profeta e não Deus. Basicamente é um entendimento diferente, em que eles acabam por aceitar Jesus, um pouco como os hindus aceitaram Buda. Renato Monteiro é o convidado desta noite no nosso programa. Estamos quase a acabar, Renato. Onde é que os nossos ouvintes podem encontrar estes teus projetos, QI, Organizer Portugal, Personal Organizer Portugal, etc. Esta autoajuda, creio que na internet há blogs também, queres mencioná-los? Sim, nós temos um blog chamado Sucesso e Felicidade, temos um outro blog chamado Organização é Base de Sucesso, e temos um mais dedicado à parte profissional, que é a Tríade de Sucesso. Mas para as pessoas não terem que procurar muito, nós centralizamos todas as publicações no Clube de Campo de Viseu. E o Clube de Campo de Viseu é fácil de encontrar no Facebook, e através do Facebook do Clube de Campo nós publicamos links para todos estes nossos projetos, conforme o interesse de cada pessoa numa área mais específica. É o mais simples. Muito bem, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa. Mais uma vez sou eu que agradeço, António, foi um prazer enorme. Sim, também, haveria aqui sempre muito mais para continuarmos a conversar. Ficará para outro dia, quem sabe. Sim, com certeza. Como combinámos, eu depois vou colocar esta nossa conversa no canal do programa no YouTube. Para ti um abraço, boa noite e até uma próxima. Obrigado e boa noite a todos os ouvintes também, e os meus agradecimentos. Renato, boa noite. Muito bem.